O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então, os fariseus disseram: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso, alguns dos chefes dos fariseus acreditam nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que nossa lei julga alguém antes de o ouvir e sem saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, chamado Padre Roberto, nós celebramos hoje o sábado da quarta semana do tempo da Quaresma. E nós estamos às portas de um novo período dentro da própria Quaresma. A partir de amanhã, nós começamos a meditar de forma mais intensa sobre o mistério redentor, o mistério da paixão de Jesus. Não é à toa que a partir de segunda, as igrejas cobrem as imagens. Nós velamos as imagens para que o caráter da introspecção, do recolhimento, ele seja ainda mais forte nas nossas vidas, para que, ao meditar a paixão do Senhor, nós possamos, assim, pouco a pouco, nos preparar para celebrar a Páscoa do Cristo. No Evangelho de hoje, particularmente, nós escutamos o relato em que os mestres da lei mandam os soldados, mandam os guardiões do templo para prender a nosso Senhor. E chegando lá, eles escutam os ensinamentos do Senhor e não fazem aquilo que as autoridades tinham mandado. E quando eles retornam, são interpelados: "Por que vocês não o prenderam?" Ora, ninguém falou como este homem. É a palavra que os guardiões, os guardas do templo vão responder. E aí, os mestres da lei vão logo começar a dizer: "Ora, vocês não conhecem a lei, vocês não sabem das coisas de fato, vocês são ignorantes." Eles começam a se usar do argumento do conhecimento da palavra, do conhecimento da lei, para dizer que aquele povo não tinha capacidade suficiente de reconhecer na figura de Jesus Cristo o Messias, o enviado de Deus. Dentre eles, um se levanta, Nicodemos, e questiona sobre o julgamento temerário, sobre o julgamento feito de forma parcial, sem que se conheça de fato quem é aquele que falava. E ele é novamente também interpelado, que a questão da lei e do conhecimento da palavra seria fundamental para discernir quem seria o Messias. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa fé, ela é dada, e nós tomamos o conhecimento da fé através da escuta da palavra do Senhor, através da escuta, da transmissão da doutrina da igreja, através da catequese, através das reflexões bíblicas, através de tantos momentos em que, pouco a pouco, nós, desde a nossa infância, fomos educados, fomos orientados para conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo e abraçar esta fé, que é a fé da igreja.
Em tempos como estes, como nós vivemos, nós estamos privados de poder participar fisicamente dos sacramentos. E a palavra que nos consola é a palavra do Senhor. Ninguém falou como este homem fala. Enquanto os nossos governantes se desesperam e tomam medidas cautelosas, tomam as medidas necessárias para este tempo, nosso Senhor é quem nos consola. Nunca nós vimos tantas lives, tantas transmissões falando do Evangelho de Jesus como nos últimos dias. Porque a palavra dele é a palavra que vem tocar os nossos corações. Ninguém jamais falou como ele. E mesmo aqueles que não o conhecem, aqueles que nunca escutaram falar de Jesus ou que talvez tinham preconceito contra Jesus, se deram a oportunidade de escutar, se deram a oportunidade de tentar fazer uma experiência de encontro com o Senhor. São tempos novos para pessoas novas. A Páscoa é justamente a ocasião em que o Senhor ele vence a morte para nos garantir a condição de sermos homens e mulheres novos. E para que nós sejamos novos, é necessário sermos refeitos. E a figura do oleiro, que tem a argila nas mãos e vai amoldando. E de repente, quando parece que o vaso já está pronto, ele desfaz. É assim a nossa vida, meus irmãos. Nós achamos que sabemos tudo, que estamos perfeitos, e de repente o Senhor ele quer nos refazer. Ele quer reconstruir, remodelar os nossos conceitos, a nossa forma até mesmo de viver a intimidade e a experiência de oração. Que neste tempo que nos aproxima da Páscoa, que neste tempo de quarentena, nós possamos ouvir o Senhor e fazer a mesma experiência que aqueles soldados, que aqueles homens. Ninguém falou como ele. E que nós possamos então elevar a Deus as nossas orações como o salmista. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio.